Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, 17 de novembro, e está começando o Diário Legislativo. Aqui você fica por dentro dos principais assuntos em discussão na Câmara de São José dos Campos. Veja os destaques desta edição. Primeiro encontro do programa Agenda Positiva Desenvolve São José reúne imprensa e autoridades aqui na Câmara. Câmara presente discute o novo projeto de lei do zoneamento com os moradores da Zona Sul da cidade. E Câmara recebe exposição de fotos e objetos em comemoração aos 120 anos tratados de amizade entre o Brasil e o Japão. Seja muito bem-vindo. O Diário Legislativo está no ar. O programa Agenda Positiva Desenvolve São José tem o objetivo de reunir representantes de diversos segmentos e entidades para discutir caminhos para o desenvolvimento de São José dos Campos. A abertura oficial do evento aconteceu na manhã desta segunda-feira e lotou o plenário Mário Shows. Veja na reportagem. Representantes de cerca de 50 associações profissionais, sindicatos, veículos de comunicação e entidades empresariais se reuniram na Câmara Municipal para o primeiro encontro da Agenda Positiva Desenvolve São José. O fórum de discussão, articulado pelo GDESP, Grupo de Estudos do Desenvolvimento Econômico, Social e Político, em parceria com a Câmara, tem como objetivo fomentar o diálogo entre a sociedade e o poder público, em busca de soluções para o enfrentamento da crise econômica que afeta diversos setores do município. Nós chegamos e pedimos para o poder público, legislativo, executivo, para que se unam para resolver o problema de incentivos para as novas empresas, para as empresas já existentes, a manutenção dos empregos, a lei de zoneamento também, que está parada. Então, nós estamos pedindo essa colaboração do Poder Legislativo e Executivo. Mais um compromisso firmado com a população de São José dos Campos, com as entidades de classe, dizendo o seguinte: estamos pensando na cidade. Estamos de fato agora, o nosso papel é arregaçar as mangas e trabalhar em prol da cidade. Nós não podemos ficar no discurso, não pode ficar mais um evento só para foto ou para filmagem. Esse evento de fato tem que ficar para que a gente possa discutir a cidade com sugestões, com críticas e ver o que nós iremos fazer. O problema é o do crescimento da cidade, econômico da cidade, é as empresas, o que nós podemos ajudar com as empresas, o que nós podemos ajudar com o sindicato, o que o poder público pode fazer, seja o executivo ou legislativo. Essa é a nossa agenda para os próximos meses aí, que a gente precisa discutir bem. Os principais temas abordados pelos participantes foram o aumento do desemprego e a lei de zoneamento em tramitação no legislativo. A indústria apontou para a queda na competitividade e na arrecadação de impostos. O Sindicato de Restaurantes e Hotéis lembrou a baixa ocupação e a fragilidade das micro e pequenas empresas. Os representantes do setor da construção civil alertaram para uma projeção de 40 mil demissões até 2018. O estudo leva em conta empregos diretos e indiretos no ramo imobiliário. Esta nova lei de zoneamento não é para a construção, ela é para toda a cidade. São José dos Campos está parando, Nós temos aí, da lei de 2010, apenas mais 2 anos de empreendimentos aprovados. Depois disso não temos mais. Então temos um panorama até final de trabalho até o final de 2017. Depois disso não temos praticamente nada. Durante a reunião, o GDESP anunciou o lançamento de uma campanha de divulgação apartidária denominada Eu Sou São José, movimento Um Passo Adiante Já. Essa agenda positiva ela vem da abertura no movimento que a gente quer passar para a cidade e pedir a união de todos que amam São José para esse movimento que se chama Eu Sou São José. É um movimento um passo à frente já, porque nós temos que tomar ações positivas, ações que somam para a gente voltar a retomar o desenvolvimento de São José. Retomando o desenvolvimento de São José, a gente visa assegurar os empregos que hoje temos e trazer novos empregos através de novas empresas, procurar criar leis de incentivo para a atração de novos negócios para São José. O novo projeto de lei de zoneamento está sendo analisado pelos vereadores de São José dos Campos. E para debater com as comunidades o projeto, a Câmara Municipal realiza o programa Câmara Presente. O segundo encontro do programa foi realizado na noite desta segunda-feira com os moradores da região sul da cidade. Confira. O Jardim Morumbi, localizado na zona sul de São José dos Campos,
recebeu a segunda reunião pública para a discussão do projeto da nova lei de zoneamento. O encontro realizado na paróquia São Bento contou com a presença de moradores e líderes comunitários de diversos bairros da Zona Sul. Um vídeo foi apresentado durante o encontro para explicar o que é a lei de zoneamento e como as regras de uso e ocupação do solo podem interferir na vida da população e da cidade. Ainda durante a reunião, Juliana Fisby, representante da Associação de Engenheiros e Arquitetos de São José dos Campos, explicou aos moradores as alterações previstas para a região sul do projeto de lei de zoneamento. Aqui na Zona Sul está mudando, a maior parte da área está mudando para as M3 e ZUS, que é o Zona de Uso Sustentável, e tanto os M3 quanto os ZUS são duas zonas bastante abrangentes em termos de possibilidade de uso. Então você pega todos esses usos que a gente já tem nos bairros dos comércios normais e acrescenta as atividades com potencial de ruído noturno, que seria casa noturna, boates, futebol society, essas coisas que funcionam após as 22 horas e que tem ruído. A comunidade pode ainda apontar as melhorias necessárias para o bairro. Ao todo, 12 pessoas se inscreveram para apontar sugestões. Olha, eu só espero que as medidas certas sejam tomadas, né, e que você consiga criar um equilíbrio nos bairros, principalmente, nos bairros residenciais como Morumbi, até o Parque Industrial, um equilíbrio entre um lugar residencial, área de lazer, área de comércio e é isso mesmo. Lá em São Paulo nós estamos tendo problema direto com os pancadões, esse som de meio de rua, que a pessoa se forma no meio da rua, que por som de 900 watts e tal, que ali perturba muito a comunidade. Então a minha preocupação com isso aí, e quanto também com os prédios, vamos construir e tal, mas não vamos sacrificar o solo, porque o solo é o direito de ir e vir. A minha preocupação maior, pelo que eu vi, é essa liberação sobre o ruído, né? Comércios que fazem, né, muito barulho. Isso aí me preocupa, porque é uma questão para ser bem discutida, né? Eu acredito que vai prejudicar muita gente, né? Mas o mais importante era que a população soubesse o que é isso e se interessasse de participar, de conversar, né? É isso que eu acho importante, da população começar a treinar, a poder participar disso, que não estão acostumados. Não é culpa da população, é que a população não está acostumada. Então eu acho louvável, gratificante saber de ver o que está acontecendo aqui. Os vereadores Roberto Dueleve, Roniel Faria, Ciborgue, Willis, Walter Hayashi, Luiz Mota e o presidente do Legislativo, vereador Shakespeare Carvalho, anotaram as sugestões apontadas durante o encontro. Zona Sul é muito ampla, né? É uma das maiores regiões que nós temos na nossa cidade. Além de ser a maior região, é uma região que já está bem populosa, na verdade está chegando no limite do seu crescimento. O que precisa é ter qualidade de vida para essa população, organizar mais a região sul e ter qualidade de vida. E acho que agora esse projeto de lei de zoneamento que está na Câmara Municipal, nós temos que nos atentar para que não haja perca de qualidade de vida. Como nós somos representantes, canal de ligação da população, entre a população e o poder executivo, né? Então nós precisamos ouvir a população, saber realmente qual é a realidade da região, né? Através das pessoas, das palavras das pessoas, da boca de cada morador da região, para que possamos fazer, porventura, alguma alteração nessa nova lei de zoneamento. A região aqui do Jardim Morumbi, né, ela foi estrategicamente escolhida aqui na região, naturalmente que os outros bairros aqui adjacentes têm muita importância. Mas o Morumbi é o mais populoso, portanto, pode ser que essas conversas daqui, né, sejam mais fáceis de serem replicadas aí nos bairros adjacentes. O Morumbi hoje tem, segundo informações, em torno de 25 a 30 mil pessoas. E a lei de zoneamento sempre impacta a vida das pessoas. O povo veio, deixou sua opinião, deixou sua ideia. A Câmara estava aqui presente, 6 ou 7 vereadores. Eu acho que foi importante essa participação e sentir realmente o que a população está querendo. Os encontros seguintes serão realizados no dia 23 de novembro, às 7 horas da noite, no Fórum Trabalhista do Jardim Aquários.
No dia 7 de dezembro, o encontro será com os moradores dos bairros Altos de Santana e Telesparque, também às 7 horas da noite. Todas as reuniões do programa Câmara Presente estão disponíveis na íntegra na página câmarasjc.sp.gov.br. Nós já apresentamos aqui no Diário Legislativo uma série de reportagens sobre as comemorações de 120 anos do Tratado de Amizade entre o Brasil e o Japão. E para marcar a data, o Legislativo recebeu também uma exposição de objetos e fotos da cultura nipônica. Confira! Um cantinho do Japão totalmente à mostra. No ano em que o Tratado de Amizade entre o Brasil e o Japão completa 120 anos, o hall da Câmara ganhou novas cores e formas. Esses aí são os tradicionais kimonos japoneses, verdadeiras obras de arte. O cuidado com a roupa vem da confecção, a maneira de vestir, para colocar os kimonos nos manequins só com a ajuda de 2 pessoas. E a cultura japonesa também ficou exposta em alguns objetos, como esses tambores, conhecidos como taiko. Essa espada, que lembra a época dos samurais, também ganhou destaque, assim como essa roupa tradicional de um esporte, conhecido como kenjutsu. E as tradições japonesas também foram registradas em uma exposição de fotos. O trabalho é do fotógrafo Flávio Pereira, que durante cerca de um mês acompanhou os costumes orientais praticados por imigrantes e descendentes da cidade. O fotógrafo Giovanni Reis também participou do trabalho. Foi uma experiência bem interessante para resgatar um pouco da cultura japonesa aqui no Brasil, para a comemoração desses 120 anos, né, do Tratado de Amizade entre Brasil e Japão. Uma experiência boa que eu gostei muito aqui foi a produção do mochi, né, que é um bolinho japonês bem tradicional, e aí mostra que nessa foto de trás aqui, mostra que todo mundo participa, né, da produção do mochi, os homens, as mulheres, é bem interessante. A exposição chamou a atenção dos visitantes. A exposição está maravilhosa, né? A gente, vendo as fotos, recorda da nossa família, nossos pais, nossos avós, né? Nossos antepassados. E é muito legal porque preserva a nossa tradição, né? A tradição japonesa, a tradição oriental. Então está sendo também bom para recordar várias coisas da nossa família. Achei muito legal, né? Eu gostei mais do Ikebana, porque a minha avó toda semana ela se reúne com as amigas dela para fazer Ikebana. E quando tem exposição em Arujá, ela também faz exposição lá, monta as flores. E eu gosto muito de flores, por causa do meu avô, né? Ele tem floricultura também, e eu gosto bastante disso. E depois do intervalo, o ex-vereador Luiz Paulo Costa e jornalista fala sobre o lançamento da biografia Chico Triste. A gente volta já. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. Jornalista e ex-vereador de São José dos Campos, Luiz Paulo Costa lançou aqui na Câmara Municipal a biografia Chico Triste. A repórter Fernanda Garcia conversou com o jornalista, que contou alguns detalhes do livro Sua Bênção, Chico Triste. Acompanhe. Boa tarde a você que nos assiste. Hoje o jornalista Luiz Paulo Costa nos visita para falar um pouco do seu livro que traz a história de Chico Triste. Boa tarde, Luiz Paulo, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Luiz Paulo, Sua Bênção, Chico Triste. Esse é o nome do seu livro. Fala um pouco para a gente de onde veio a ideia de escrever um livro e por que a escolha da história de Chico Triste. Quando eu fui escolhido para ocupar a cadeira número 4 da Academia Joseense de Letras, me pediram também para escolher um patrono para essa cadeira. E eu não tive dúvida nenhuma, escolhi o Chico Triste, o professor Francisco Pereira da Silva, professor de português, jornalista, fundador do jornal Vale Paraibano e principalmente folclorista, que fez um recolhimento muito importante e fundamental para quem quer conhecer a cultura popular de São José dos Campos e do Vale do Paraíba. Isto é, as manifestações, as reminiscências folclóricas em nossa região, né? E com ele, aliás, eu convivi durante 20 anos. Eu o conheci em 1961, ele faleceu em 1981, com 63 anos de idade. E durante em que nós convivemos, eu pude acompanhá-lo em várias andanças
populário, né, pela cultura popular da cidade e da região, participando desse recolhimento de manifestações folclóricas, eu principalmente fazendo reportagens jornalísticas, né, e ele colhendo material para suas monografias, que realmente são fundamentais no tocante a registrar toda a cultura popular manifestada em nossa região, né? Quer dizer, então, foi uma escolha, sim, não só pela amizade, pela convivência que eu tive com ele, mas pela importância da obra que ele nos deixou, né, no campo da cultura popular e do folclore. Ele que foi um renomado folclorista de participação nacional em eventos folclóricos, participou da Associação Brasileira de Folclore, da Fundação Paulista de Folclore, foi colaborador da Revista Brasileira de Folclore, autor de inúmeras monografias dessas manifestações que ele recolheu em São José dos Campos e no Vale do Paraíba. Quer dizer, então, uma obra que nós precisamos realmente divulgar. E a escolha dele como patrono na Academia Joseense de Letras me deu a oportunidade de escrever, ou pelo menos reunir nesse livro aspectos da vida dele e da obra dele, quer dizer, com isso levando um conhecimento que é evidente. Hoje se conhece o Chico Triste pela escola na Vila Tatetuba, pela Casa de Cultura Chico Triste na Vila do Tesouro, né? Ou mesmo na assessoria de imprensa da Câmara Municipal de São José dos Campos, que leva o seu nome, certo? Em homenagem ao grande jornalista que foi Francisco Pereira da Silva, mas já fazem 34 anos da morte dele, quer dizer, a nova geração, as gerações que se formaram de 1981 para cá, realmente não tiveram um contato maior com a obra dele. E esse livro é justamente para interessar esses jovens, né, essa população que ainda não conhece Chico Triste, que possa vir a conhecê-lo, né, e assim também, como eu, né, se valer desse enorme repositório, né, do folclore de São José dos Campos e do Vale do Paraíba. Ótimo. O senhor doou alguns exemplares do livro para a Escola Estadual Chico Triste e também para a Casa de Cultura que leva o nome dele. Tenho feito doação para que conste da biblioteca, tanto da Escola Estadual Francisco Pereira da Silva, da Vila Tatetuba, como da Casa de Cultura Chico Triste, na Vila Tesouro, e evidentemente, certo, nós também vamos colocá-lo, vamos fazer uma doação à própria Biblioteca Pública Municipal Cassiano Ricardo, para que as pessoas tenham acesso, assim como nós estamos disponibilizando esse livro, certo, à venda, por um preço módico, em 22 pontos de venda em São José dos Campos, quer sejam livrarias, quer sejam bancas de jornais e revistas. Tá, joia. Então, nós agradecemos a sua participação aqui no nosso programa. E o livro foi lançado aqui na Câmara Municipal de São José dos Campos. Está aí nas livrarias, bancas de jornal, revista. Né? Obrigado por ter vindo aqui. E eu não poderia deixar de lançar aqui na Câmara, quer dizer, estou passando o dia todo aqui na Câmara, porque eu lancei o livro na Academia Joseense de Letras, no Clube de Joseense Amigos, lancei na Casa de Cultura Chico Triste, lancei na Faculdade de Comunicação da Univap, certo? Na Urbanova, lancei no Mercado Municipal, certo? Também, certo? Lá no Bar dos Artistas, enfim, mas não poderia deixar de lançar na Câmara Municipal, porque é a Casa do Povo. E Chico Triste foi um homem do povo, e que contribuiu realmente para resgatar o que é do povo, a cultura popular. Tá certo, então. Obrigada pela sua participação mais uma vez aqui. E fica aí uma dica de uma boa leitura para todos nós. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Fernanda. E no próximo bloco você confere as atrações da agenda cultural. E no Giro Esportivo tem notícias sobre o basquete masculino, o futebol feminino e o rugby. Nós já voltamos. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. Confira agora as vagas disponíveis no posto de atendimento ao trabalhador de São José dos Campos.
PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de empregos para açougueiro, chefe de serviços de limpeza, farmacêutico, garçom, mensageiro externo, padeiro, publicitário e vendedor de comércio varejista. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, carteira de trabalho, CPF e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. Nessa semana tem o projeto Sons do Meio-Dia na Praça do Sapo. E que tal apreciar uma apresentação de piano? Saiba mais na nossa agenda cultural. Nesta quarta-feira, na Praça do Sapo, tem mais uma apresentação do projeto Sons do Meio-Dia, realizado pela Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Quem se apresenta é o cantor Moisés Filgueira, trazendo canções românticas ao som de piano. A apresentação acontece ao meio-dia e a entrada é livre. Participe da nossa programação. Envie sua sugestão de agenda para o e-mail agendatvcâmarasj.gmail.com. Agora você fica por dentro da previsão do tempo para a tarde desta terça-feira e também para a quarta. Confira. A temperatura máxima desta terça-feira chega aos 29 graus. Também está previsto para hoje chuvas isoladas em algumas áreas. Na quarta-feira, a temperatura mínima será de 19 graus e a máxima de 30. À noite deve chover. A probabilidade de chuva é de 90%. O Giro Esportivo você já sabe, né? Aquele momento que você fica por dentro de tudo que rola no esporte joseense. E no Giro de Notícias, com o repórter Daniel Melo, tem notícias sobre o basquete masculino, as meninas do futsal e o time sub-17 do rugby, que venceu o Campeonato Paulista. Boas notícias, hein? Boa tarde, Daniel Melo. Olá, muito boa tarde, Gisele. Nós começamos o nosso Giro Esportivo desta terça-feira falando do basquetebol. A equipe encara por mais uma rodada do NBB o Rio Claro hoje no ginásio Lineu de Moura às 8 da noite com algumas novidades. A primeira dela, o técnico Cristiano Amed, que pode voltar a comandar a equipe depois de estar suspenso na última partida. E também o Alan Arthur, que tem grandes possibilidades de se recuperar da contusão que o afastou das quadras, e o Pedro, que podem ser aí opções para o técnico Cristiano Amed. As bilheterias do ginásio Lineu de Moura estarão abertas a partir das 4 horas da tarde, com ingressos a R$20. Quem pode erguer o caneco mais uma vez é o futsal feminino aqui de São José dos Campos. A equipe venceu no último final de semana o Santo André por 2-1 e encara na finalíssima a equipe do Taboão da Serra. As datas destas finais não estão marcadas e vamos informar oportunamente assim que forem liberadas pela Federação Paulista. Mas quem já ergueu o caneco no final de semana, o título paulista, foi o time de rugby sub-17 de São José ao vencer o Ilhabela por 64-8. E este título veio com 100% de aproveitamento, ou seja, a equipe venceu todas as partidas que disputou. Vale lembrar que na história do São José Rugby, este título paulista com a equipe M17 foi o primeiro que a equipe conquistou em toda a sua história e volta a conquistar nesse ano de 2015. Então, parabéns à equipe de São José dos Campos. O investimento nas categorias de base é o que vale para o futuro das modalidades de São José. Bem, essas são as informações esportivas desta terça-feira. É com você aí no estúdio, Gisele. Obrigada, Daniel. E o Diário Legislativo fica por aqui. Nós voltamos amanhã com mais notícias da Câmara Municipal de São José dos Campos, da cidade de São José e do esporte. Obrigada pela sua companhia e eu espero você amanhã. Até lá!